é que os discípulos estão aprendendo essa liberdade de ser, andando com Ele todo dia. Não tem como andar com Ele todo dia e não ir ficando livre de toda essa camisa de força da religião, das legislações, dos preceitos, dos costumes, dos abusos, desses ditames de homens impostos sobre os outros, apenas como prazer, como tesão de dominação perversa sobre a alma dos mais fracos. É isso que está em questão. Portanto, esses fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: eis que os teus discípulos, olha só, ainda vem com solenidade, é uma cretinice que não tem tamanho. Você há de convir comigo que é cretinice para ninguém botar defeito. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eles lá querem saber de fome, de miséria, de necessidade humana. Eles são cidadãos de bem. Eles não amam a família deles, tanto é que eles estão aí onde Jesus está, eles estão atrás. Estão sem voltar para casa há meses, sem pensar em filho há muito tempo, mas é Deus, pátria e família, andando ali e perseguindo em nome de Deus a liberdade de ser dos discípulos do Evangelho de Jesus, dos que estão aprendendo a liberdade do reino de Deus com ele, Jesus. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Que coisa mais cretina, mais canalha, mais horrenda, mais nojenta. É feio. Para mim é um negócio que gera asco, é escabroso. Mas Jesus, e olha a paciência de Jesus. Toda vez que se diz, e diante dos fariseus, mais Jesus, ele tem a paciência de usar essas adversativas. Ele tem a paciência de dar uma resposta, frequentemente, para esse pessoal que não merecia resposta nenhuma. Mas Jesus lhes disse: não lestes, ainda evoca o Velho Testamento. Jesus vai e diz: vocês não leram o Velho Testamento? O que há com vocês? Não leram absolutamente nada. Vocês nunca leram o que está escrito no Velho Testamento, o que o rei Davi fez, que vocês encontram em 1 Samuel, no capítulo 21, versos de 1 a 6. O episódio no qual Davi, quando ele e os seus homens, seus companheiros, tiveram fome, vocês nunca leram isso? Lá em 1 Samuel 21, de 1 a 6, como chegou o dia em que Davi e os seus homens tiveram fome e não tinham o que comer. O que eles fizeram? O que Davi fez? Vocês nunca leram que ele, está escrito lá na lei de vocês, como ele entrou na casa de Deus, que era um tabernáculo. Do sacerdote Abiatar era quem tomava conta daquele tabernáculo. Como ele entrou na casa de Deus, e tanto ele quanto os seus homens, que não eram poucos, Davi andava com muitos homens. Chegou a ter um grupo de 400 homens numa espécie de tropa de elite ultra, super bem treinada, mais do que qualquer outro guerreiro em volta. Guerreiros tão bem treinados que nem os filisteus ousavam enfrentá-los. Vocês não viram como ele, Davi, no dia da fome, entrou no tabernáculo de Deus e comeram juntos os pães, todos os pães da proposição, que eram pães separados para o culto a Deus, para as ofertas de gratidão, de libação na presença de Deus. Vocês nunca leram isso? Como eles entraram
e começaram a comer, não viram ainda isto? Pelo amor de Deus, o que vocês fazem indo às sinagogas? Vocês não aprendem nada? Não entenderam o que Davi fez quando teve fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães, ele e os seus homens, da proposição, o pão considerado separado, santificado para aquele mistério sacerdotal, cultico e ritualístico? Não viram como ele comeu o pão da ceia? Como ele não quis nem saber, pegou o pão da ceia e distribuiu para todo mundo. Os quais, esses pães, não lhe era lícito comer. Jesus usou a mesma palavra, eles estavam falando de licitude. E de acordo com a lei de Moisés, ninguém deveria chegar e entrar no tabernáculo do Senhor, ainda não havia templo. Quem veio a construir o templo foi o filho de Davi, Salomão, bem posteriormente. Portanto, tinha um tabernáculo dedicado a Deus e o sacerdote da época era o Abiatar. E não era lícito. A lei de Moisés determinava que ninguém podia se servir dos pães da proposição, exceto os sacerdotes no seu turno de culto a Deus. Nem fora do turno, ele poderia só chegar lá, pegar e comer. Nem o sacerdote, tinha que ser no horário do turno, conforme o rito, conforme a hora. Mas vocês não leram que Davi, que não era nada, não era levita, não era sacerdote, não era coisa alguma. Era um fugitivo marginal que o rei Saul queria matar, que vivia de cova em cova, de gruta em gruta, de val em val, se escondendo. Na hora da fome ele entrou no tabernáculo e pegou os pães, não um, mas todos os pães da proposição, os quais não era lícito comer. Vocês estão falando de licitude? Deixa eu te responder com ilicitude praticada pelo rei Davi, que vocês quase adoram. Pois bem, Davi comeu do pão que não era lícito a ele, nem aos seus homens comerem. Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes que estivessem em designação de turno sacerdotal naquela ocasião. Vocês nunca leram isso? Como existem coisas que são maiores do que a lei. Vocês nunca entenderam que a lei não é o teto de Deus para a vida humana? Vocês nunca entenderam que a lei não é a medida de todas as coisas, que existem coisas que transcendem as leis, as constituições, os preceitos, as normatividades, os acordos tradicionais, que existem coisas que quando chegam precisam relativizar todas as outras, que só têm sutilidade quando a existência não faz nenhuma demanda especial. Mas se a existência fizer alguma demanda especial que se vincule à necessidade humana, especialmente à fome, à carência de um ser humano, a lei fica completamente em relatividade. O ilícito ganha o lugar de licitude por uma coisa superior àquilo que, não sendo o superior que foi imposto como necessidade humana, não haveria necessidade de se fazer, mas em havendo aquela necessidade, que a lei seja relativizada imediatamente em favor de uma condição superior, de uma carência humana ou da vida assim exposta. Vocês nunca entenderam isso? E vivem aí como fariseus, botando o dedo na cara de todo mundo, querendo ensinar e catequizar o mundo inteiro, e não entendem o espírito. Vocês estão presos à letra. A letra mata, é o espírito que vivifica, mas vocês não leem o espírito da palavra, vocês só leem as letras mortas. Ou não lestes na lei? Ele está se referindo à lei de Moisés, que nos sábados
Preste atenção, ele agora está trazendo para os sacerdotes. Ou não lestes na lei de Moisés, lá na Torá, que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado. Os sacerdotes violam as leis do sábado no sábado, trabalhando. E ficam sem culpa. Porque há um mistério, há um dever, há uma demanda superior àquilo que a lei estabelece até para os sacerdotes, mas no dia de sábado, até essa demanda imposta pela lei é relativizada pela necessidade do ofício sacerdotal. E eles fazem isso e ficam sem culpa. Aí preste atenção, olha aqui para mim. Olha bem aqui para mim. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, mas preste mesmo. Vem uma das frases mais poderosas. Anti-culto ao absolutismo da religião, do sagrado, em relação ao que vocês me veem me insurgir com regularidade recorrente e veemente, porque o sagrado é um diabo. Aí vem Jesus e diz, aqui está quem é maior do que o templo, batendo no peito, na cara dos fariseus. Olha só, eu estou aqui presente. Eu olhei com meu olhar de bondade, eu disse, Deus os abençoe, bom proveito, comam gostoso, saciem a fome de vocês, não se preocupem com nada. E vocês não se enxergam, e nem me enxergam. Olhem para mim. Vocês estão me vendo e ele faz questão de chocar essa seita religiosa. Você encontra o tempo todo em Jesus, ou é sarcasmo, ou é ironia, ou é o choque deliberado no enfrentamento desses entes perniciosos da vida, que são esses fanáticos loucos da religião. Ele diz, aqui está quem é maior do que o templo. Se o pãozinho do templo tem todas essas regulamentações da lei, fiquem sabendo o seguinte, eu dou cobertura. Eu sou maior do que o tabernáculo, eu serei maior do que o templo de Salomão, eu serei maior do que qualquer templo que possa ser construído. Eu sou aquele que disse, construir-me-eis uma casa. Se os céus dos céus não me podem conter, vocês querem me construir uma casa? A mim, eu habito com o quebrantado e com o contrito de coração, que são justamente os que com fome estão estendendo a mão e comendo as espigas de trigo. Coerente com o que ele disse à mulher de Samaria, onde é o lugar sagrado, do pão sagrado, da mesa sagrada, da ceia sagrada, do culto sagrado, das oferendas sagradas, aqui em Siquém, na Samaria, na Cisjordânia atual, no Monte Gerizim, ali em cima, onde se ofereceram já tantos sacrifícios a Deus e são oferecidos diariamente nos dias de Jesus, o eram, como são até o dia de hoje. Os samaritanos sacrificam animais, não sei se vocês sabiam, nunca pararam de sacrificar. Onde é o lugar sagrado? Nesse Monte Gerizim ou lá em Jerusalém, na Judéia? Onde é o lugar que se deve adorar a Deus? Aí Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem aqui nesse Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem no Vaticano, nem em qualquer templo, nem no Muro das Lamentações, nem em Meca, nem aonde vocês queiram inventar, em lugar nenhum considerado sagrado. O sagrado é só fetiche humano, é só determinação humana para tirar a espiritualidade que viaja passo a passo em estado de contemplação, de adoração, de reflexão, de
percepção sutil das realidades de Deus espalhadas por toda a terra, vendo a glória de Deus manifestada nas pequenas e nas grandes coisas. O sagrado só serve como viseira, como tapadeira para o olhar de vocês, como véu que encoberta a revelação, conforme ele tinha dito no capítulo 10, no verso 25. Pelo amor de Deus, eis aqui quem é maior do que o templo, me enxerguem. Sou eu que estou olhando, é o meu olhar que os está validando. Querem comprar uma briga aqui? Não é com eles, não. É comigo. Eu sou maior do que qualquer templo e vocês querem fazer templinho? Como hoje eu fico vendo os evangélicos fanáticos de teologia adventista, dispensacionalista, que juntamente com os judeus colonos, radicais, de extremíssima direita religiosa, que querem fazer uma faxina ética, expulsar todos os outros semitas, que são primos e irmãos deles da terra, a saber, os palestinos e os árabes, querem que aquilo tudo tenha apenas o DNA, supostamente, de Abraão, como se ainda existisse tal coisa, depois de tanta miscigenação, inclusive entre os judeus. Mas eles têm esse supremacismo arrogante, querem construir o terceiro templo, querem derrubar a mesquita de El-Aqsa, o domo da rocha, fazer um terceiro templo. Porque dizem que no dia, tanto eles, judeus, quanto os cristãos adventistas, escatologistas, dispensacionalistas, dizem e proclamam, no dia que o terceiro templo for erguido, Jesus é obrigado a voltar. E eles leem isso aqui e não entendem nada. Jesus dizendo, templo, templo, olha aqui para mim. Eu sou o templo. Como ele diz em João, no capítulo 7, no dia final da festa dos tabernáculos, quando o sumo sacerdote desce até o poço de Siloé e pega uma jarra de ouro grande e a enche de água, das águas que brotam da fonte de Guiom, naquela região onde está o tanque de Siloé, na parte baixa de Jerusalém, colhia água e subia em procissão até o templo de Herodes, que era o templo vigente nos dias de Jesus, no primeiro século, até que foi destruído no ano 70 da nossa era pelos romanos, pelo general Tito. O sacerdote subia com aquela água considerada sagrada, chegava na esquina oriental do altar do templo e derramava a água para se cumprir a profecia de Ezequiel, que dizia que no templo que fosse construído, dele, do seu altar oriental, fluiriam águas vivas. Águas vivas que iriam descer, entrar pelo ribeiro de Cedron, passar na descida toda, na baixada entre Jerusalém até chegar no Rio Jordão, entrar no Jordão, invadir o Mar Morto e aonde quer que essa água passasse, tudo se transformaria em vida, reverdeceria tudo e até o Mar Morto, que é morto, deixaria de ser morto e se encheria de enxames de peixes. E eles imaginavam um cumprimento literal dessa profecia, como imaginam até hoje. Aí vem Jesus e acaba com o literalismo do cumprimento daquela profecia. Quando o sacerdote derrama a água, Jesus se levanta e dá um grito. Todo mundo ouviu. Foi um choque. Ele dá um grito e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque como está escrito no profeta Ezequiel,
Aquele que beber da água que eu lhe der, que sai de dentro de mim, porque eis aqui quem é maior do que o templo, eis aqui o templo verdadeiro, único templo onde Deus habita. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque como está escrito no profeta Ezequiel, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede para sempre. E o apóstolo João disse isso, ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. E não há necessidade de construir nenhum templo em lugar nenhum, isso é tudo palhaçada do sagrado. E que se fizerem um dia um negócio desse lá na esplanada do templo, entre as mesquitas de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, vai ser a Terceira Guerra Mundial, vocês não têm a menor dúvida disso. O que esses crentes estão buscando é a Terceira Guerra Mundial, é o fim do mundo, é a nuclearização do planeta Terra, onde ninguém vai mais poder viver. E eles são os inconsequentes enlouquecidos. Voltando aqui a Jesus e aos fariseus, ele diz, eis aqui, quem é maior do que o templo? E vocês estão pensando o quê? Vocês têm alguma coisa a dizer aos meus discípulos sobre licitude e ilicitude, sobre o que pode e o que não pode? Isso aí é para vocês, que são filhos de Moisés, dessa lei da morte, que aonde chega mata a liberdade, mata tudo. Eles são meus discípulos, são filhos da lei da vida, como Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, quando compara a lei de Moisés com o ministério de Cristo, a lei das tábuas de pedra e da morte, com as leis inscritas no coração, que são as leis da liberdade, do amor e da graça em Cristo Jesus, que você não vai lá ler em 1 aos Coríntios 3, porque você tem medo de não ter mais argumento e não poder voltar atrás. Então Jesus conclui dizendo a eles, eis aqui quem é maior do que o templo. Mas, preste atenção aqui para mim, mas se vós, fariseus, religiosos, soubesseis o que significa, o que o mandamento de Deus quer dizer, o que foi dito no Velho Testamento a respeito do que Deus de fato quer para a vida. Se vocês tivessem essa consciência, vocês não cometeriam essas barbaridades que vocês cometem. Porque o que o Senhor Deus diz é: misericórdia eu quero, e não holocaustos. Eu quero é prática de amor. Eu quero é prática de solidariedade. Eu quero é que o faminto coma. Eu quero é que o desprezado seja hospedado. Eu quero é que o doente seja visitado. Eu quero é que o órfão seja protegido. Eu quero é que aqueles que são totalmente desguarnecidos e marginalizados de qualquer oportunidade na vida sejam objeto de uma inclusão que os emancipe, que dê a eles a dignidade da própria vida e da sobrevivência. Mas vocês não entendem isso nunca. Que o Evangelho e a vontade de Deus expressa já desde o Velho Testamento não era o cumprimento restrito da lei, mas a prática abundante da misericórdia. Porque até no Velho Testamento se diz que a violação daqueles mandamentos traria maldição que visitaria alguém até a segunda, terceira ou até eventualmente a quarta geração. Mas a obediência à palavra daquele Velho Testamento iria fazer uma extensão de misericórdia e de graça até sobre 1000 gerações daqueles que temem a esse Deus e praticaram isso naquele tempo primevo.
Até no primitivismo da lei de Moisés, a maldição ia até a 4ª geração, mas a graça ia até 1000 gerações. Se na lei de Moisés era assim, imaginem na lei da graça em Cristo Jesus, aonde Ele é a palavra manifesta e aonde Ele diz: venham a mim, aprendam de mim, descansem em mim. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu sou manso e humilde de coração. Mas vocês não querem entender isso. Que o Senhor Deus diz: misericórdia é o que eu quero. Misericórdia é da parte de vocês. E não holocaustos. E não a imolação de bois, de touros, de ovelhas, de cordeiros, de carneiros, de pombinhas, de animais, de passarinhos. Vocês pensam o quê? Que eu sou um Drácula, um vampiro que tenho fome e sede de sangue? Ou como o próprio Deus fala no Salmo 50, já leu o Salmo 50? Quando Deus diz: parem de sacrificar para mim, eu não aguento mais. Vocês pensam que eu tenho fome de animais? São meus todos os animais, eu criei tudo. Eu não sou como os nefilins, filhos dos Benai Elohim com as filhas dos homens. E o livro de Enoque diz que eles tinham, e foram eles que iniciaram o canibalismo entre os humanos, que eles comiam os humanos, descabeçavam e chupavam sangue, se vampirizaram. Não, eu não tenho nada a ver com isto. E no Salmo 50 Deus diz: porventura, se eu tivesse fome, não são minhas todas as alimárias do campo, todas as vidas que existem, todas foram criadas por mim. Parem de sacrificar esses bichinhos a mim insaciavelmente, porque vocês têm uma tara sanguinolenta. Vocês são seres psicopatológicos, são serial killers de animais sob o pretexto de sacrifício para agradar Yahvé. Parem com isso! É o que diz Jesus, em nome do Pai. Pai não está pedindo sacrifício, misericórdia eu quero, diz o Pai de Jesus, o Abba, e não holocaustos. Se vocês tivessem entendido isso, olha o que Jesus diz: vocês não teriam condenado, matado, queimado, apedrejado, cerrado pelo meio, banido e exilado tantos inocentes que estavam apenas tentando sobreviver, tentando viver com alguma liberdade mínima que justifique o nome da vida como vida. Mas vocês odeiam a liberdade daqueles que estão vivos e querem fazer do mundo uma geração de robôs de carne morta, de gente sem espírito, sem luz, sem sutileza, sem discernimento, sem alma, sem percepção, sem vibração espiritual, sem detecção do que de fato é importante na vida, na existência. Vocês não. Por isso vocês têm derramado tanto sangue inocente. Mas fiquem sabendo, eu, que sou maior do que o tempo, que sou o filho do homem mencionado pelo profeta Daniel, eu, filho do homem, sou o Senhor do sábado. Olha aqui vocês, adventistas do 7º dia. É Jesus que está dizendo isso a vocês. Eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do sábado e de todos os dias. Estão todos os outros dias a meu serviço. Todos eles são dias normais e comuns para que se pratique nesses dias o bem necessário a ser praticado, como ele próprio vem a dizer no texto aqui de Marcos, numa afirmação relacionada a essa mesma descrição no capítulo 2 de Marcos, no verso 27, Jesus acrescenta ao que acabara de dizer em Mateus o seguinte: o sábado
foi estabelecido, preste atenção, você que é cultuador de sábado, de dia santo, tem gente, no meio protestante, eles trocaram o sábado pelo domingo. Mas o domingo protestante, antigamente, era igualzinho o sábado judaico e o sábado dos fariseus e os sábados adventistas. Era um dia que você não podia quase nem sair de casa, a não ser para ir para o culto no templo. Não podia socorrer ninguém, fazer nada, ajudar ninguém, nem coisa alguma. Era um negócio patético, tanto quanto é. Aí os protestantes que tratam os adventistas, tratavam, hoje em dia já nem tanto, porque está cheio de adventista dando aula aí para protestante, de heresia. E no passado isso era impossível. Você vê uma coisa dessa acontecer, eu não vou citar o nome de ninguém, mas era impossível. Pois bem, vem Jesus e diz a todos esses que cultuam o sábado ou que cultuam o domingo, porque tem puritanos protestantes até o dia de hoje, onde se você pegar uma bolinha e fizer um pezinho nela num dia de domingo, é pecado. Eu me converti numa época em que eu era provavelmente um dos poucos, quase o único pastor na minha terra, que dava permissão para os crentes jogarem bola à vontade no domingo. Acabava a escola dominical, eu digo, podem jogar bola. E como a gente tinha tanta gente que foi chegando e se convertendo, eu tinha um culto às 6 horas da manhã, depois tinha escola dominical, depois tinha um culto após a escola dominical, depois eu liberava todo mundo, eles iam bater bola nos banhos, nos sítios, para todo que é lugar. Quem queria vir no culto das 5, vinha no das 5, que ia até às 7. Depois, quem queria, ficava para o culto das 8 ou ia embora e vinha um grupo novo, enorme, para o culto de 8 da noite, que terminava 9h30, 15 para as 10. Mas eu liberava todo mundo para ir jogar a bola à vontade, ir para Ponta Negra em Manaus, ir esquiar, ir andar de barco. E o pessoal dizia, não é pecado, não, pecado é poder e não fazer. Vá lá, meu filho, e se divirta, porque o sábado foi estabelecido por causa do homem. Não para o homem ficar numa camisa de força num dia de sábado, mas para ele ficar livre do trabalho, do peso, da fadiga, da exaustão, da mesmice, de um cotidiano exaustivamente repetitivo, e a mente dele se exauria e por causa dele se cansava. Ele foi criado para que se tivesse uma folga, para que se mergulhasse em água gelada, para que se andasse descalço, para que se pegasse sol, para que se fizesse alguma coisa outdoors, com a família, com os filhos, para a alegria familiar poder acontecer. O sábado foi estabelecido por causa do bem-estar do ser humano e não o contrário. E não o ser humano criado para o dia de sábado. Porque para vocês a lógica é essa. Parece que Deus criou o homem para obedecer o sábado. E o sábado é maior do que o homem. Quando na realidade o sábado foi criado para ser um dia de lazer, de descanso e de culto espontâneo, natural, feliz, livre, grato na presença de Deus. É tão simples entender que seja assim, mas a religião faz lavagem cerebral. E eu dizendo o que Jesus disse, me torno o herege, todavia, de vocês todos, graças a Deus, porque ser herege de fariseus como vocês, para mim, é uma honra, é um galardão em nome de Jesus. Porque eu sei que ele, Jesus, é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, de todos os dias, e que todo dia é dia dele, é dia santo para trabalhar, para viver, para amar, para fazer amor, para cuidar dos filhos, para cuidar do próximo, para exercer misericórdia, para fazer aquilo que a demanda da vida impuser. Até mesmo o sábado não é um dia de obrigação de lazer. É sábado. Eu não posso fazer nenhum trabalho porque eu tenho que hoje separar para o meu lazer. Não. É um dia para você
ficar livre daquele cotidiano, cheio de obrigações, sem as quais você não sobrevive, e poder, nesse dia, fazer tudo o que seja prioridade necessária ao bem-estar da sua vida, do lazer a um estudo necessário para uma prova que vai acontecer no domingo de manhã cedo. Mas até o dia de hoje tem casas onde isso é proibido, em nome de Jesus. Eu não sei como conseguem fazer isso em nome de Jesus. É pavoroso para uma pessoa como eu, que vivo de comer e beber o Evangelho, o Novo Testamento. Isso me causa as maiores repugnâncias espirituais possíveis. E eu vou ficar por aqui hoje, e amanhã eu vou prosseguir nessa sequência. Hoje foi só a introdução, mas nós vamos ter uma sequência de coisas mostrando o significado desse jugo suave, desse fardo leve, dessa contraposição ao Evangelho de Jesus àquelas instruções de morte das religiões que são inimigas de todo bem-estar, de toda alegria, de toda liberdade, de toda a graça de sabedoria, de toda a espontaneidade de viver e de existir. Pegue isso que eu acabei de dizer e mande para quem você achar que está precisando ler, porque eu só fiz ler.